rejubilo. Aí chega tudo feliz, né? Deixa eu voltar para ali. Me ajuda aí, Gabriel. Tu veio para cá que tu já vai me ajudar agora. Você está lá na classe agora, terminou a classe, começou o culto, todo mundo cantou, e as crianças que passaram a manhã com você, na maior alegria ali naquela classe, vão sentar no culto agora e vão ficar comportadas. É assim ou não é? Não é assim? Mas espera aí. Essa parte aí do comportamento e de tudo mais é culpa sua? Como não? É das diaconisas. Que é logo que fala, a criança está ali, cadê a diaconisa dessa igreja? Não é assim, né? Na sua igreja não fala isso não, né? No meio de tudo isso a gente tem um problema. Porque nós cantamos com as crianças assim, ó. Cristo é o número 1, não é assim? Aí vai cantando lá, é bom, é muito bom, é bom demais. Aí faz até gestinho, andar com ele, juntinho dele, não é assim? Aí faz de tudo, aí canta lá, toca fruto da criação, e vai lá, né? Tantas lições, aí canta todo tipo de música. E as crianças ficam felizes lá. Mas no final de tudo, quando você cai em si, você lembra que temos um problema a mais, além da falta de líderes, da liderança corrompida, temos um excesso de críticas. De pessoas que se queixam do ministério, de pessoas que não entendem como o ministério funciona, que por mais que tentem, que cantem, que decorem as musiquinhas, que façam de tudo, ainda ficam ali. Se acabando por dentro. E eu fui procurar saber o que é crítica. Porque a gente vê a crítica de filmes, crítica do não sei o quê, mas o que é crítica? Você sabe o que é crítica? O que é crítica? Me ajuda, o que é crítica? Vixe, ela já foi para reclamação. E essa ideia de crítica construtiva? Vixe. Agora eu fiquei assim, vocês combinaram, um lado diz que existe, o outro diz que não existe? A crítica construtiva é uma reclamação? Xiii. Tá difícil isso aqui, viu? Ainda bem que a gente teve que pesquisar ali para descobrir. Olha só, crítica, ela pode ser uma opinião ou um juízo. A crítica, ela pode ser uma opinião. Nesse contexto, você pode até dizer que é construtiva. Mas a pessoa que recebe a crítica construtiva, ela sempre recebe como juízo. Porque você está fazendo tudo direitinho e alguém chega para vocês e diz assim, olha, vem cá. Estou falando geralmente, tá? Você pode ser um ponto fora da curva. Alguém chega para você e diz assim, olha, muito legal o seu trabalho, mas... Aí esse mais já faz... É assim ou não é? Aí você já olha e fala assim, vem fazer. É por isso que o senso comum, quando fala de crítica, geralmente associa a uma reclamação. Porque por mais que a gente faça, por mais que exista a crítica construtiva, o nosso ego, a nossa vida, o nosso eu está dizendo assim, está sendo bem feito isso aqui. É o melhor que eu posso fazer. E qualquer crítica, opinião, juízo, reclamação que venha, quase nunca vem como um tijolinho para somar, parece um tijolinho para derrubar. E aqui é um problema. Um problema que eu fui procurar saber o que é reclamação também. Porque aqui eu não estou para falar o que eu acho, o que eu penso. Você está esperando receber alguma coisa, então você tem que sair daqui pelo menos com alguma coisa na cabeça. E eu fui lá no Google e botei o que é reclamação. A palavra reclamar tem origem do latim reclamare, vinda do comportamento, presta atenção, dos antigos romanos que gritavam quando não gostavam ou concordavam com algo. Olha que interessante, de acordo com o dicionário brasileiro, reclamar significa opor-se por meio de palavras, fazer uma reclamação, queixar-se. E essa reclamação é constante.
É constante. E quando você vai falar com o líder, ele sempre vai ter o blá 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 dele. Ele sempre vai ter o que falar. Ele sempre vai dizer alguma coisa relacionada ao seu ministério em forma de reclamação, como uma justificativa que fez ele não conseguir alguma coisa. A gente pensou em fazer o ministério infantil assim, mas não fez. Eu queria que meu ministério fosse relevante, mas não tem sido. Por quê? Por causa disso, daquilo, aí começam as queixas. E aqui tem um problema, que essas queixas trazem essa problemática para a nossa igreja em geral. Essas queixas excessivas, essas críticas, que aí a gente precisa parar um pouquinho, porque elas vêm de quem, geralmente? A pessoa que geralmente vive reclamando, a pessoa que geralmente vive murmurando, a pessoa que está no ministério e vive ali. Veja, eu espero que esse não seja seu caso. Eu estou falando de uma forma geral, mas não deve se aplicar na sua vida, por favor, tá? Eu espero que não. Mas geralmente as pessoas criticam demais, são aquelas que nunca veem os benefícios do trabalho dos seus liderados, das pessoas que estão com ele. Nunca vê benefício. Parece que estou reclamando porque não dá certo. Por que não dá certo? Porque fulano não me ajuda. Por que não dá certo? Porque o pastor não está aqui. Por que não dá certo? Porque o material não chegou. Por que não dá certo? Por isso, isso e aquilo. E a gente esquece, foi por isso que eu falei, às vezes a gente olha para o passado e está preso, mas a gente esquece da origem da nossa igreja. Quando eles não tinham material, quando eles não tinham nada, a única coisa que eles tinham é o joelho para dobrar e buscar de Deus sabedoria. E fizeram um trabalho tão bem feito que hoje você está aqui. Então, geralmente, essas críticas excessivas vêm de pessoas assim, de pessoas que não reconhecem o esforço da pessoa que está do seu lado. Tem equipe, mas fica ali naquele experimento da preguiça social, achando que a pessoa está puxando para trás no lugar de empurrar junto. Geralmente, as pessoas que têm críticas excessivas são aqueles que, quando recebem um desafio novo, olham primeiro para os problemas. As dificuldades já começam a desmotivar a equipe. Olha aí, o pastor chegou com a ideia de fazer tal coisa, mas vê a situação. Olha, a gente está assim, tem isso aqui, a sala está não sei como, fulano não quer, não está assim. No meio de tudo isso, as pessoas que criticam são pessoas que não veem os benefícios, que não reconhecem os esforços das pessoas que estão lá, que olham primeiro para o problema. Foca no problema, aí tem um problema. Maior ainda. São pessoas que priorizam o que há de errado. Acontece de tudo, e no lugar da pessoa olhar e dizer assim, poxa vida, aconteceu isso aqui, conseguimos. Não, fica lá, mas você viu o que aconteceu? Para que está olhando o problema? Para que está focando no erro? Deveriam, literalmente, olhar para os acertos, ver onde precisa melhorar, sim, mas precisam entender que quando você não vê benefício, não reconhece o esforço de alguém, olha para os problemas e fica priorizando o erro, as queixas, elas vão inflando e vão ferindo o seu próprio ministério. Quantas coisas eu escuto? Escuto do tipo assim, pastor, a igreja aqui tem líderes, tem sala, mas não tem crianças. O que é que está faltando? É criança? Aonde é que se encontra criança num bairro? Me ajuda, vai. Creche, onde mais? Escola, onde mais? No meio da rua tem. Tem ou não tem? E por que não estão na igreja? Porque ninguém vai buscar. Cheguei nessa cidade, eu contei a história ali de Itapsuma para vocês, né? Chegou lá, eu sou rato de clube. Eu gosto de desbravador. Gosto de mata. O clube sofre um pouquinho comigo, porque eu gosto de coisa rústica. Eu gosto de, vamos acampar, bora, sem barraca, sem nada, vamos fazer o negócio, não leva comida, vai todo mundo passar fome, eu gosto assim. E vai me aguentar a noite todinha fazendo terrorismo ali, mas sem maltratar ninguém, tá? Eu não maltrato ninguém não, todo mundo sai feliz e com a fé fortalecida, pelo menos eu acho. E aí quando eu cheguei lá, disse, vamos fundar um clube aqui. Como que não tem gente? Não tem liderança, não tem nada, como que vai fazer o clube lá? Eu disse, vamos para a escola. Como que vai para a escola? Vamos lá na sala de aula. E aí, vamos para o clube, todo mundo para o clube agora. Nem pergunta sequer, já escreve todo mundo. E fizemos, fundamos um clube com 106 meninos.
Cheguei em Santarém, que é onde eu estava. Vamos lá, clube de aventureiro. Nunca funcionou clube de aventureiro assim, essas coisas assim. Não, vamos fazer. Vamos para onde? Vamos para a escola. E fomos para a escola. E colocamos lá o clube. Depois, chegamos em Sinop. O distrito que eu estava em Sinop, 5 igrejas. Tinha um clube que estava, não vai lá assim, mas graças a Deus a liderança ainda estava firme. Vamos fundar um clube em cada igreja. Como? Onde é que tem criança? Vocês já aprenderam. Vou para a escola. Eu vou para a escola adventista? Eu vou para qualquer escola, irmão. Tá lá a escola, eu chego lá e... Puxa, se me deixar falando, eu vou dar aula lá no lugar do professor. E aí, fundamos o clube. Aí cheguei em Várzea Grande. O clube já estava forte, o clube lá. Carol, que foi a diretora anterior, tocou fogo. A minha esposa assumiu o clube de aventureiros e a cabeça dela já é automática. Vai ter um clube. Ela não pensou que já tinha um monte de criança. Onde é que tem criança? Onde é que tem criança? Fala aí. Vou na escola. Meu Deus do céu, a mulher foi lá na sala. O clube, agora tem menino para todo lado, correndo para lá, para cá. E agora vamos dor de cabeça com liderança. Vamos transformar líder agora. E aí você chega agora na tua igreja, que tem sala, que tem tudo. E o que é que você faz? Pá! Critica. E as pessoas te ajudam, mas você critica. E as pessoas fazem tudo, mas você não reconhece. E vem os desafios do campo para você e você só olha para os problemas. E quando parece que algo está andando, você só vê o que deu errado. Que a criança vai na escola, vai na rua. O que é que Paulo fala? Como que vão se converter se não tem quem pregue? Você tem que fazer isso. É o seu ministério. Pastor, você não sabe minha vida. Não preciso saber, mas eu quero deixar um recado para você. Deus chama pessoas ocupadas. Bota isso no seu coração. Deus chama pessoas ocupadas. Mas tem um irmão lá que não faz nada. Deus chamou você, criatura. Vai lá e faz. Deus chama pessoas ocupadas. Por quê? Não sei, mas Ele chama. André, Pedro, estavam pescando, estavam trabalhando. Jesus chegou lá e disse, vem. Mateus, Levi, estava trabalhando, cobrando imposto, mas estava trabalhando. Vem. Chama pessoas ocupadas. Porque se Deus chamou você, você tem sua rotina louca, trabalha feito doido. E Deus chamou você porque Ele sabe o potencial que você tem na obra dEle. E aí as crianças estão todas ali, na mãozinha de Satanás. Porque é o que Satanás quer fazer. Ele sabe que a igreja tem como base a família. Ele sabe que as crianças são tratadas pela nossa igreja como o futuro da igreja. Então ele envolve as crianças de qualquer outra forma. Os pais se acostumaram com a ideia de que quando a criança está no culto, dá um papel, dá um celular, dá qualquer outra coisa, mas não deixa ele prestar atenção no culto. Não estou falando de você que faz isso, tá? Estou só falando o que a gente vê. Cadê aquele povo que dizia... Escuta. Eu quero desenhar. Desenha o sermão. Eu fazia isso com meus filhos. Passou, você não dava papel para os seus filhos? Dava. Meu filho maiorzinho anota todos os textos. Minha filha pequenininha, até hoje. Pastor pregando, você desenha o que ele está pregando. Mas você não vai levar a moranguinho, o desenho sei lá qual, para ficar pintando. Você vai interagir com o pastor. Com quem está pregando, filha. Posso pintar, pai? Pode. Ele falou lá, porque teve uma explosão, aí você desenha a explosão aí. E tem a perseguição do dragão, eu digo, desenha o dragão, mas desenha ele feio, eu digo para ela. E assim a gente vai fazendo. O discipulado, ele começa ali, ó. E quando é que a gente quebra o discipulado? Quando a gente tira os discípulos. Se não tem criança para discipular. Aí você pode mudar agora, virar a chave. Eu tenho criança, mas eu não tenho sala. Tá bom. O que é que você vai fazer se tem criança e não tem sala? Faça o seu trabalho. Eu cheguei no Roraima, Amapá, e tinha que fazer um trabalho com adolescentes.
Eu vou contar um pouco disso hoje à tarde. E quando eu cheguei lá para fazer o trabalho, a classe de adolescente que não tinha ninguém, eu fui para a rua, fui para a escola, a classe saiu enchendo e não tinha espaço. Eu descobri que na frente da igreja tinha um bar. Estou dizendo para você fazer isso não, tá? E o bar ficava fechado. Só abria no sábado à noite. Devia ser adventista. Eu brincava com ela, né? Porque, que é isso, né? Mas não era não. E aí eu fui lá na irmãzinha e falei assim, tudo bem. Eu vou botar umas cadeiras aqui, a gente vai usar esse espaço aqui. Por quê? Eu disse, porque não tem espaço lá na igreja, a gente pode usar. Ela disse, peraí que eu vou lavar. Não precisa lavar não, mas tem cocô de cachorro. Tem problema não, é bom que os meninos já olham ali. Já valoriza e da próxima vez, quem sabe não é a gente que limpa, né? E nós ficamos ali naquele negócio, tinha uma sinuca, a gente arrastava a sinuca, botava do lado, pá. Depois que eu vi que tinha uma caixinha de ferro, tinha uma TV, eu disse, eu posso usar a tua TV? Ela disse, pode, eu vou trazer um cabo, pá, já era a minha projeção. Ficamos lá. E ficamos usando 1 mês, 2 meses, depois a gente percebeu que ela não estava abrindo o bar, depois ela começou a ir para a igreja. O filho dela, que eu nem sabia, estava na classe. Está bom esse negócio. Eu não acompanhei a história até o fim, porque eu saí, né? Mas aquela vida ali foi transformada. E as crianças que não tinham sala arrumaram. Eu já vi gente fazendo embaixo de uma árvore. Pega a cadeirinha, senta aí. Mas agora a gente não tem sala. Fulano está no ar-condicionado. Meu amigo, você está na sombrinha boa. Só relaxa o coração e aproveita. Porque enquanto está todo mundo fechado, a rua está passando, está te vendo trabalhando ali, cuidando das crianças. Vai passar, a gente vai dizer, o que é isso aí? É para a tua filha também, bota ela aqui. E vai. E dá certo. Mas aí você pode dizer ainda, eu tenho sala, eu tenho criança, mas não tenho professor. Todos nós fomos chamados para fazermos parte desse ministério. Aquele que está dizendo não para Deus é um problema dele com Deus, não nosso com ele. Deu para entender? Se você chega para o João e diz assim, João, você vai me ajudar aqui, ele diz, eu não. Tá bom. Seu papel é fazer do ministério um ciclo que vai levar aquelas crianças para mais perto de Deus. Eu digo ciclo porque ele vai chegar no ponto que aquela criança vai ser o líder. Mas às vezes a gente não entende isso. E foca demais no problema. Ore a Deus como um líder que tem visão e Deus vai mandar pessoas para cuidar. Lembra do que Mordecai disse para Esther? Não pense você que porque você está aí, você está tranquila. Se você não fizer nada de outra parte, Deus vai levantar alguém. E é assim que a gente tem que viver. Deus vai cuidar. Deus vai fazer a diferença. Só que aí, quando você está nesse problema, é fundamental que você venha investir na sua soft skill. O que é isso? O que é isso? São as habilidades comportamentais relacionadas à maneira como você lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações. Então, você precisa investir nessa sua resposta sentimental, na maneira que você lida com aquilo, porque sabe o que é que acontece muitas vezes? Quando você quer contar com alguém, alguém lhe diz não, você perde a amizade daquela pessoa. Você olha para aquela pessoa agora dizendo assim, tá vendo aí? Isso não é de Deus, não. E às vezes você tem problema literal com alguém, porque a pessoa foi sincera com você. Não sabe lidar com as tempestades que vêm. Você precisa saber lidar com isso. Você precisa entender que do outro lado ali existem pessoas. E sabe o que é que dói no ministério da criança? Eu vou dizer para vocês. É você organizar tudo, fazer tudo, falar com o pai diz que vai, não sei o que, quando chega na hora o pai não vai. A criança não vem. Você gastou, fez não sei quantas lembrancinhas, não veio. Você pensou, não vai. Preparou a comida, não vieram. E você fica chateado. Você precisa saber lidar com as suas emoções. Precisa trabalhar seu feedback, a sua inteligência emocional. Precisa trabalhar a gratidão. O pai, o professor, alguém não pôde estar com você naquele momento, mas se de alguma forma ele já contribuiu com você, já esteve envolvido com você, agradeça. Porque você nem sempre teve só.
Só que o grande problema é o que Filipenses 2 fala para a gente. E a gente não atenta. Nós precisamos aprender, entender que não devemos fazer as coisas com murmuração ou com contenda. Deveríamos agir de uma maneira que as pessoas que estão em nosso meio, à nossa volta, eles sabem quem nós somos e o que nós queremos. Deveríamos trabalhar de uma maneira diferenciada, deveríamos olhar diferente para tudo que a gente está vivendo dentro do ministério. Até porque a murmuração cobra o que falta e a gratidão celebra o que tem. Então você tem que ser uma pessoa grata pelo que você tem, pelo ministério que Deus te deu. Alguém me perguntou aqui hoje, perguntou assim, o que pode fazer do meu ministério relevante? Eu disse, você. Quando você faz com amor, quando você faz, não é por obrigação, quando o seu foco não está no problema, quando o seu foco está na solução, quando você vive, respira o ministério, não porque você escolheu o ministério. Eu não vejo os discípulos assim, deixa eu ver para onde eu vou, quem é que eu vou escolher seguir? Eu vejo Jesus dizendo, vem, eles vão, ocupados, com problemas, e eles vivendo. Quando o nosso foco está no problema, o discipulado para, a missão estaciona, o ministério morre. Você tem que parar de focar no problema, tem que parar de criticar, tem que parar de murmurar, tem que aceitar o que Deus te deu de presente, um ministério. Eu me cobro muito, por quê? Porque eu não estou no ministério por trabalho. Eu digo para minha esposa, eu falo sempre para minha esposa, o dia que você perceber que eu estou sendo um profissional, você me diz que eu não sirvo mais para o ministério. Porque profissional era lá fora, aqui eu tenho que ser servo. Eu tinha minha empresa, eu tinha minha vida, e a gente largou tudo. Por quê? Porque Cristo fez muito mais por mim. Então, quando você olha para o seu ministério, e você fica dizendo assim, não sei se eu vou, e você fica medindo esforços para salvar uma criatura, por menor que seja ali, que nunca talvez vai voltar para te agradecer. Quando você olha para aquela vida e diz assim, essa criança vai crescer nos caminhos de Deus. Eu vou cuidar dela. Às vezes o pai não ensina em casa, não faz culto, não dá nem a lição. Aí você vai lá e pá! Você poderia estar criticando, poxa vida, eu estou aqui trabalhando, o pai não traz uma lição, não faz não sei o quê. Rasga a veste, o pastor vem, já joga uma bomba no carro do pastor. Para que isso? Olha ali e diz assim, obrigado Senhor, a criança veio hoje. Que alegria que ela veio, que coisa boa. Mas eu fiz 50 lembrancinhas, só veio 2 crianças, guarda 48 para os próximos 40 anos que tem na frente aí. Deus sabe o que espera de você. Para de reclamar. Para de dizer que a igreja não tem liderança. Para de pensar que a liderança está toda corrompida. Olha para frente e viva. A reclamação normalmente não vem acompanhada de soluções e alternativas. Por isso você tem que virar a chave. A reclamação, ela só vem como problema. Cadê a solução? Cadê o ajuste? Cadê o auxílio? Então, se você hoje já entendeu que tem 3 problemas, a falta de líder, a liderança corrompida e as críticas em excesso, que não deve fazer parte da sua vida, você precisa virar essa chave. Quantos já entenderam isso até aqui? Eu estou sendo rápido demais? Eu estou devagarzinho ali para você entender. Só que agora eu tenho um desafio para vocês. Mas é um desafio rápido, assim, igual a caldo de cana. Você entendeu, não entendeu? Entendeu ou não? Alguém tem alguma dúvida ainda? Fale agora ou cale-se para sempre. E qual é o desafio que eu vou dar para vocês agora? Uma vez que você... Presta atenção. Para com isso, macho velho. Uma vez que você já entendeu que não falta líder, porque Deus escolheu você, e escolheu todos os outros que às vezes não querem se envolver, que a liderança não precisa viver corrompida, vivendo essa perda de identidade, que não precisa agir como se não tivesse uma responsabilidade, e que você não precisa ficar questionando. A minha dúvida para vocês, o que vocês podem fazer hoje
para que seu ministério ele seja relevante, poderoso e diferenciado? Vai lá. É só falar para a gente como tornar o seu ministério relevante, poderoso, diferenciado. Conta para a gente. Como é seu nome? Denis Laine, sou da Central de Cuiabá. Maravilha. Bom, pessoal, teve várias opiniões aqui, mas a gente resumiu aqui no primeiro passo, que é o amor, né? Primeiro passo é o amor, porque sem o amor não tem como dedicar tanto, né, ao ministério. E a segunda característica mais importante é a resiliência, que é a capacidade de você superar as dificuldades, os obstáculos, para você conseguir dedicar ao ministério. Maravilha, palmas para eles, pessoal. Vamos ouvir mais um grupo agora. Nosso grupo trouxe uma tese aqui. As meninas do grupo estavam discutindo ali sobre algumas ações que a gente podia fazer, né? Então, envolver as crianças nas programações da igreja, em ação missionária, Impacto Esperança, Quebrando Silêncio, eles amam. Pregações e oração, sempre fica só no 13º, então restringir aos demais dias do culto da igreja. Envolver os pais, né, no revezamento, sempre ter um pai ali presente assistindo a salinha também. As visitas missionárias, às vezes as crianças param de vir e a gente não fica sabendo e também às vezes não vai atrás. Junta a panela nas classes, criar relacionamento, né, com as crianças, com seus pais. Momento das crianças, eles participarem, eles ministrando a adoração infantil. Recolher ofertas, sábado itinerário, que é deles quando a gente está alguém doente, não pode ir na salinha, a gente passar a lição na casa no sábado à tarde dessa criança. Incentivo de visitas, de trazer visitas, a gente geralmente faz para... Chegou cedo, oferta, então trazer um incentivo para quem trouxer uma visita e a gente realmente se envolver na salvação dessas crianças. Competições, né, à base de 10 mandamentos. Ontem a gente descobriu que meus alunos não sabiam os 10 mandamentos, que a gente acha que é uma coisa simples e fácil. Então, trabalhar um pouco mais com isso e preparar a classe para receber as visitas, né? Então, acolhimento. Maravilhas, palmas para ela também. Isso aqui é a representação de vocês. Fala, minha irmã. Eu sou do Distrito do Parque Cuiabá, me chamo Jadicélia. Eu creio que, para ter uma boa liderança, precisamos primeiro ter uma boa comunhão com Deus. Depois, a gente envolver todas as pessoas assim que a gente está tentando para fazer a liderança, envolver todo mundo e ser resiliente também com cada um, né? Porque é o que nós precisamos, né? E ter amor. Porque se a gente não tiver amor, a gente não consegue também ter uma boa liderança. Ok, palmas para ela. Vamos seguindo. Eu sou a Vera, sou de Primavera do Leste, do distrito de lá. Viemos em 3. Então, a primeira coisa que falamos de início é a comunhão com Deus, com certeza. Se você tem uma comunhão com Deus, você vai desenvolver bem o seu trabalho. E daí a coleguinha trouxe uma colinha, que a gente discutiu umas coisinhas. O líder tem que esperançar, com certeza, viver discipulado, adaptar onde estiver e viver a realidade de cada igreja, mas não deixar de fazer o que tem e de ser feito. E outra coisa a gente também comentou ali, em questão assim, de você ser líder, não simplesmente não deixar o seu departamento assim, você é responsável por essa salinha, essa turma, e você trabalhar junto com eles. Olha, e essa semana, o que nós vamos fazer com eles? O que está acontecendo? Às vezes, um professor adoece na última hora, você não sabe como você vai deixar aquela sala, você está sempre envolvido, porque, assim, com certeza, você vai fazer um bom trabalho. Ok, palmas para ela também. Meu nome é Renata, mas quem era para estar aqui era o Bruno. Eu sou do distrito aqui da Morada do Ouro, aqui da Igreja da Morada. Então, para ser relevante, o que precisa? Nós entendemos que quando é relevante é quando o aprendizado da criança acontece. E também tendo projetos junto com a comunidade. E assim você consegue repassar o que é aprendido dentro da igreja e ter uma igreja fora da igreja. Né? E também para ser poderoso, com a participação dos pais e feito com amor. Porque nós entendemos que, para ser poderoso, tem que ser contínuo. Para ser contínuo, precisa acontecer todos os dias. Nós não estamos com as crianças todos os dias. Então, quem está com as crianças? Os pais. Então, para ser poderoso, nós precisamos envolver os pais, para que eles entendam que eles vão fazer esse papel de ser poderoso na vida dos filhos deles. E para ser diferenciado, envolvendo as crianças e dando protagonismo à criança. E
que a grande chave do negócio é planejamento. Não tem como ser diferenciado se não planejar. Maravilha, palmas para ela também. Vamos seguindo. Meu nome é Beatriz, eu sou do Novo Paraíso, né? E a gente resumiu tudo que as irmãs falaram aqui. Aí sabe, viu? Com certeza, né? Principal, comunhão, gratidão, dedicação, empatia, coragem e foco na missão. Entrega total. Amém. Ó. Bom dia, meu nome é Mila, eu sou lá do CPA 2. Rapaz, torcida. Ali é forte o trem. Aqui a gente resumiu em assumir a responsabilidade, puxar para a gente, e se Deus entregou nas nossas mãos, o que nos compete a gente vai atrás de resolver. Focar na solução daquilo que Deus nos entregou ali. Eu não vou ficar pensando no problema que é lá, de que vem da... Não, Deus me entregou isso aqui, eu vou cuidar disso aqui. Então, é para eu focar nessa solução. E, se não souber fazer, pedir ajuda, pedir colaboração também dos pais, e aonde Deus mandar, porque às vezes Deus manda a gente lá para aquelas bibocas, mas a gente vai. É isso aí. E convidar as pessoas sem aquele preconceito. Eu acho que aquele fulano ali não vai ajudar. Aí, quando você vai ver, você se surpreende. Então, basicamente focar em comunhão, que daí Deus vai orientando. Amém. Muito bom. Olá, eu sou do Dr. Fábio 2, Dr. Fábio 1. Estou meio nervosa aqui. Relaxa o coração, tá tudo certo. Então, nós pensamos as mesmas, né? Aqui nós pensamos em envolver a família na igreja, com a comunidade, envolver os líderes nos departamentos também, quando assim tiver um tempinho, ir lá e falar qual é o papel dele, se ele é um ancião, qual é o papel dele, e se envolver também juntamente ali com a gente, com as crianças, né? E aí a gente também pensou assim, fazer como quando vier crianças, pessoas, visitantes, e aí as crianças também se envolverem também com aqueles visitantes, se envolverem crianças com crianças, pegando os seus, como é que se fala? Seus endereços, fazendo visita, levando alguma coisa, um presentinho, um bolo, alguma coisa assim, tentando se envolver também com aquela pessoa, né, que está ali. Foi assim. Maravilha. Muito bom. Meu nome é Regina, sou do distrito de CPA 3. Nossa, quem me conhece sabe que tem terror disso aqui. Fica tranquila. E eu ainda estou engatinhando agora, né? Eu comecei, acho que foi esse mês aqui com a irmã Jane ali, com os primários. Mas isso aqui é muito difícil. Você fala, pronto, esquece isso aqui, fala pra ela. Não é o segurar, é o falar mesmo. Então, o que nós discutimos no grupo é aceitar o chamado, igual aconteceu comigo. Eu fui, a princípio eu não aceitei, né? Eu falei, vamos deixar para mais tarde, né? Então, aí agora a menina que veio aqui, e eu fui lá e empolguei. Falei, não vai aceitar ficar podando, não. Vai lá falar. E aí, diz que ela me passou Isso aí é líder, viu? Ela vai e me passa o bastão para me vir falar aqui. Meu Deus. Mas, enfim, nós questionamos bastante ali. E não podar as crianças, né? Nós, às vezes, muitas vezes, nem confiamos mesmo do que, igual a menina lá falou. A gente coloca, assim, uma frase bem pequenininha, né? Para a criança decorar e tal. Então, a gente, de certa forma, está diminuindo até a gente, porque nós temos que ser otimistas, né? Não, vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. E levar a criança ante os pés de Jesus. Amém.
Faltou só uma lá. Meu nome é Leônia, sou do Distrito CPA 2, minha igreja é Morada da Serra. E, gente, é difícil. Enquanto elas estavam falando aqui, meu coração estava acalmando mais. Por isso que eu fiquei por último. Mas, assim, a gente já vive há algum tempo. O Ministério da Criança já tem o 2º ano, né? Eu sou associada, a nossa diretora está ali sentada, né? Mas, assim, eu vejo o Ministério como uma equipe. A gente precisa se conhecer, precisa se relacionar, mas, primeiramente, Deus, né? A gente ora e põe em ação. É orar e ter ação. Então, eu acho que é a união, né? A união que faz a força, a compreensão, a paciência, enfim, os frutos do Espírito. Se a gente, todos os dias, a gente acorda e pede para Deus tomar conta da gente, a gente ser batizado pelo Espírito, então nós vamos ter condições de fazer esse trabalho. Mas é Deus na direção e nós estarmos dispostos a fazer esse trabalho. Né? Todos unidos. Eu acho que é como igreja, né? Um ajudando o outro. Essa é a minha visão. Ok. Obrigado. Podem sentar, tranquilos. Nós conseguimos aqui ouvir pessoas que costumeiramente não falam e fazer vocês que talvez não se conheçam interagir. O ministério é isso. Às vezes até se conhecem, estão na mesma igreja, mas não conseguem sentar para conversar o que precisa ser feito no ministério. E muitas vezes o que acontece? A gente espera que a pessoa que vai nos representar é aquela pessoa que está ali na frente. E às vezes pode acontecer o que aconteceu aqui. Alguém estava na frente anotando, ouvindo, conversando, dando ideias, mas foi outra pessoa que foi lá te representar. Então, pare e pense assim também com as crianças. Muitas vezes são eles que representam a cada um de nós. E não têm o costume de falar, e não têm o costume de vivenciar aquilo, mas precisam aprender as mesmas lições, porque o seu ministério, ele vai ser diferenciado, relevante, poderoso, quando de fato você colocar em prática o que vocês estão conversando. Todos vocês entraram num senso comum, tem que ter amor, tem que ter espiritualidade, tem que ter liderança, tem que assumir o seu papel. Só que não adianta a gente só falar, a gente tem que viver. E aqui a gente entra no nosso último ponto aqui. E eu queria perguntar a vocês, o que é que tem de errado aqui? O que é que tem errado aí? Essa casa fica em pé ou não fica? Fica em pé ou não fica? Por que está errado? Ah, está fora do prumo. Essa parede aqui não está muito reta não, né? Parece até que foi eu que botei os tijolos lá. Mas tem uma realidade por trás disso aqui, ó. Simples e direta. A igreja que não faz discípulos pode ser comparada com uma parede construída sem prumo. Ela está troncha. Ela não está cumprindo bem o seu papel. Ela não consegue sustentar algo. Ela está frágil. É por isso que eu gosto quando a gente vai para um texto do Ide, da grande comissão, que você conhece bem o texto lá de Mateus 28. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto, que você conhece bem? É que esse textozinho, ele destaca 3 coisas. Uma ordem, 3 tarefas e uma promessa. Eu gosto de tocar, vocês já viram que eu gosto de tocar. Eu tenho, às vezes, pavor em cantar. Por isso que eu disse, eu boto a igreja para cantar. Para botar a igreja para cantar é comigo mesmo. Eu até canto. Mas antes de ser adventista, eu era do mundo. E como músico, eu tocava em bandas. Eu estava no meio lá dessa turma aí.
E isso não me faz muito bem, às vezes, quando eu vou cantar, eu ainda não consegui fazer essa cisão. Então, eu prefiro só tocar com a igreja. Então, eu sou apaixonado pelo canto congregacional. E o que acontece aqui? Desde pequeno, meus filhos, eles foram aprendendo a tocar. Eu sou apaixonado por música. Se um dia algum de vocês for na minha casa, vocês vão ver o tanto de instrumento que eu tenho. Se eu vejo um instrumento que eu não sei tocar, eu já fico assim, opa, eu tenho que tocar. Na minha casa tem trombone, tem sax, tem trompete, tem gaita, tem flauta, tem um horn, tem um sousafone. Eu tinha um sousafone, vendi há pouco tempo. Eu tenho bateria, eu tenho teclado, eu tenho violão, tenho baixo, tenho violino, tenho um violoncelo. Minha esposa também toca. Minha esposa dirige um conservatório. Então, ela toca. A minha sogra toca. A sogra eu não queria que tocasse, não, porque ela quer sempre tocar com a gente lá. Mas a sogra toca. A minha sogra tocava na Orquestra Sinfônica do Recife. E todo mundo toca. Meu filho toca trompete, meu filho toca piano, minha filha toca sax, toca clarinete, toca flauta. Minha pequenininha é diferente. Toca bateria e toca um ukulele. E tudo lá em casa é festa. Imagina agora os vizinhos no nosso culto familiar. Mas eles que aguentem lá. Tinha um, quando eu morava em Sinop, que gostava. Aí, sabe o que é interessante? Vê como as coisas são. Na vida de pastor, a gente chega em casa, sai de casa. Chega em casa, sai de casa. O tempo todo. E a minha esposa também, porque ela cuidava também das aulas de música e tinha um conservatório lá em Sinop e ela coordenava lá e o dia todo. E um determinado dia, a gente vai fazer o culto. Eu passei pouco tempo em Sinop, quase 4 meses. A gente está no cantinho da casa e começa todo mundo a tocar para fazer o culto familiar. E era um pôr do sol do sábado ali, né? E a gente estava cantando lá, a música lá. Horas benditas, santas e felizes. E tocando ali. Daqui a pouco eu escuto uma voz cantando do outro lado do muro. Aí eu fiquei assim, tipo, hã? Que é isso que está acontecendo aqui, né? Aí, tá ouvindo? Aí a gente parava. O que é isso aqui? Eu comecei a achar que era alguma alucinação, alguma coisa. Eu disse, meu Deus. E a gente ficou ali, foi cantando e tal. Aí eu descobri que a minha vizinha era adventista. Mas como que eu descobri? Ela foi cantando, aí minha esposa foi lá, tudo bom? Entramos na casa dela, fizemos o culto com ela, já aproximamos do marido, que tem aqui para a igreja, aí você já sabe o resto da história. Mas o som chegava lá, meu irmão, e ela ouvia. Aí agora eu estou morando num prédio. Aí você já sabe, né? Vez ou outra a menina liga lá, a vizinha do lado, eu adoro ouvir vocês tocando, mas tem dia que não dá, não. Porque a minha filha se empolga, pequenininha. Bichinha, deixa ela ser feliz, eu digo para ela, ô vizinha, deixa a minha filha ser feliz. Mas esse processo ali de aprendizado, de discipulado, ele não começou agora. Ele veio se arrastando. E a gente precisa entender que discipular uma criança é preparar ela para a vida. Como que eu vou discipular uma criança? Discipular uma criança é preparar para a vida cristã, exercitando o seu fortalecimento espiritual. É despertar nela. Despertar na criança, por meio da obra do Espírito Santo, o desejo de ser um imitador de Cristo. O discipulado de uma criança dessa nova geração é diferente do nosso aqui. Aqui a gente está trocando ideia, a gente está falando dos problemas, a gente está vendo qual é o problema que a gente tem enfrentado, a gente está buscando solução, mas a criança vai viver o discipulado assim? Será que para fazer uma criança discípula a gente vai ter que fazer aqui um congresso para as crianças? Então, criança, para ser discípulo, agora anota aí, criança, para ser discípulo você tem que fazer, olha, criança, você está me ouvindo? Pronto, não é... É assim, não é pegar a musiquinha ali. Um dia Cristo me falou, não é preciso transpor o mar para ser um missionário. Já ouviu essa música? Ah, povo sem infância. Mas aí tá lá, tem que cantar para eles. É assim, não, o discipulado com as crianças é diferente.
É por isso que é importante vocês sentarem e conversar. Porque o discipulado de uma criança tem como objetivo ajudar na construção da fé, na vida de nossas crianças e também na formação do caráter, que é a única coisa que ela vai levar quando Jesus voltar. Esse discipulado tem que ser o melhor momento para ele, porque é nessa fase que você vai encontrar o melhor momento para eles conhecerem Jesus. É a melhor fase de recebê-lo como Salvador. Porque você já sabe, a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhuma criança se perca. E aí eu volto para a pergunta então, como então eu vou discipular no ministério da criança? Se eu já entendi que eu sou um líder, que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho que fortalecer minha vida espiritual, que eu tenho que ter comunhão com Deus, que eu não tenho que viver reclamando, que eu não tenho que corromper esse ministério e que as críticas excessivas não devem fazer parte da minha vida. Já entendi que eu sou um líder. Agora, como discipular? Aí fica a pergunta, Gabriel. O que é discípulo? O quê? E aí eu entendo que discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre, com uma dupla finalidade, saúde espiritual e edificação de outros no mesmo processo. E eu fui atrás, que eu disse a vocês que eu gosto de etimologia. Eu vou atrás. Porque é muito fácil ser um adventista e falar de discipulado, porque todo mundo fala disso e você não sabe nem o que é. Você fala, eu sou discipulado, bora lá. Eu sou o quê? Eu sou discipulador, multiplicador, eu sei lá mais o que de dor que tem, mas eu sou tudo. Mas o que é? Como faz isso? Eu já entendo rapidinho aqui, que o meu aluno, ele tem que aprender com as palavras, ele tem que aprender com as atitudes, ele tem que aprender com o meu estilo de vida. Já pega isso aqui. O discipulado de uma criança, ele já vai por aqui. O que a gente fala, o que a gente faz e como a gente vive. Porque o ciclo do discipulado, na fase deles, começa quando eles estão com vocês e com os pais. Só que muitos deles, os pais, não estão aí para discipulado, porque às vezes os pais nem da igreja são. É um tio que leva, é uma avó que leva, é um amigo que leva, é o vizinho que leva, ou é você que foi lá na escola e pegou eles tudinho. Deu para entender? Então você tem parte nesse processo. Então um professor, um líder que vive murmurando, está ensinando aquele aluno o quê? Um líder que vive cabisbaixo, que suas palavras nem são preparadas. Professor que chega na hora da escola sabatina, que pega o manual, o auxiliar, para passar a lição. Aquilo é um auxiliar, ele não substitui a lição. É para enriquecer. E às vezes, se você usa um auxiliar, você sabe o que eu estou falando. Às vezes, fala de tudo, menos da lição. Porque ele vai pegar o contexto, vai contar uma história, vai trazer uma dinâmica, mas se você ficar nele dizendo, mas que lição é essa aqui? Como é? Você está perdido. Experimente pegar o dos adolescentes. Então, o líder, ele tem que ter foco no discipulado, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu estilo de vida. Porque quando você vive, você vai estar fortalecendo a saúde espiritual, e, ao mesmo tempo, edificando a vida de alguém. Aqui que entra. Mas, se você for para um dicionário achando que vai ser diferente, eu fui. O dicionário da língua portuguesa define discípulo como aquele que estuda, presta atenção, aquele que é aprendiz, o aluno receptivo a ensinamentos, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Olha, o discípulo é aquele que está disposto a continuar o que o seu mestre começa. Presta atenção. É um seguidor devotado das ideias, do conselho, do exemplo dos outros, seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, um ideal, etc. Quando eu perguntei aqui àqueles que já estão 10, 15 anos no ministério, se tem alguém que era aluno dele que hoje está envolvido, é um reflexo disso. Quando eu falei que eu tinha minha filha na classe e hoje ela é uma líder, é um reflexo disso. É certo que o pai, a mãe, todo mundo está trabalhando nisso também. A família está envolvida. Mas a forma que você fala, aquilo que você faz,
e a maneira que você vive é quando está marcando ali o discipulado da vida dessas crianças. Olha que detalhe interessante. A palavra grega traduzida como discípulos, matetes, é usada nos evangelhos muitas vezes. E ela, literalmente, significa uma pessoa afiada, ensinada, treinada, aperfeiçoada. Quando você trabalha criança, as coisas se encaixam. Existem crianças que são bem discipuladas, que se você colocar uma criança dessa do lado de um adulto na igreja, ela dá um show de Bíblia. Porque ela vai saber muito mais histórias da Bíblia do que muitos adultos que estão na igreja. Porque desde pequena ela está ali. Eu sei os versos do rol decorados. Daniel entrou em sua casa 3 vezes ao dia, orava. Daniel 6:10. Porque eu pegava musiquinha e ficava fazendo com meus filhos. Se eu, Senhor, servo de você. Eu ficava decorando os versos, cantando musiquinha com meus filhos. Você quer falar? Sim, as crianças dão show de Bíblia. As crianças são boas, as crianças sabem bastante, as crianças desenvolvem. Olha esse pensamento aqui. Discípulo é aquele que permite, presta atenção, que Cristo viva em sua vida através dele. Permite. Tem gente que não permite. Tem gente que não quer. Tem gente que não deixa. Amanhã. Três características de um discípulo de Jesus. Presta atenção. Não tem planos próprios. Seus planos estão ligados aos planos de Deus. Você planeja, mas planeja pensando o que Deus espera de você. Planeja entendendo o que Deus espera da sua vida, que você faça no seu ministério. Olha apenas em uma direção, foco no céu, no desenvolvimento espiritual dessa gurizada. Não é ficar olhando para cá e para o mundo. Não se deixa vencer pelo problema. O problema vem, você segue, você luta, você busca, segue os planos de Deus. Olhe apenas para Deus. O problema vem, você diz para o problema que você tem um grande Deus. Discipulado é um processo por meio do qual um discípulo investe intencionalmente em outros discípulos, para que se tornem mais semelhantes a Cristo, viva as ordenanças bíblicas e cheguem a ser discípulos multiplicadores. Isso aqui de uma maneira simples, quando você vive de maneira intencional, quando você está passando uma lição, querendo aproximar as crianças de Deus, e não querendo simplesmente que o tempo passe, querendo fazer uma classe, não somente porque é o seu dia, é você que está ali, mas porque é uma oportunidade de você pregar para aquela gurizada. Quando você está vivendo isso com amor, algo acontece de uma maneira simples, porque literalmente a gente sabe que ovelhas saudáveis, elas geram ovelhas saudáveis. Quando você está firme no teu propósito, você avança, você alcança, você consegue. A Alcobe, ela tem algumas ênfases, você conhece essas ênfases. E elas têm que fazer parte da sua vida, porque isso aqui faz parte do ciclo do discipulado. Desde a escola sabatina, ao serviço no ministério, um pequeno grupo, o cuidado com o novo discípulo. Isso faz parte da nossa vida. Só que aqui a gente tem um problema. Tem um problema por quê? Porque nós vemos isso aqui, entendemos isso aqui, mas não praticamos. Por que não praticamos? Porque questionamos, porque corrompemos o processo. Por quê? Porque dizemos que não temos líderes e desconsideramos. Quantas igrejas, não responda, por favor, deixaram de ter um pequeno grupo infantil? É trabalho demais, já está no sábado de manhã para fazer na sexta também. O muro de lamentações.
Isso é um problema. Empregamos cerca de 10% de energia para fazer um convertido. E 90% para transformá-lo em um discípulo. Nós precisamos entender esse processo, nós precisamos viver esse processo, porque quando a primeira geração não faz discípulos convictos, ela empurra as demais gerações para um terrível abismo de apostasia. Quando você não faz discípulo na base agora, a igreja está arruinada amanhã. Se as tuas crianças não amam a Bíblia, se as tuas crianças veem a igreja como um encontro de coleguinha para pintar, para desenhar, para assistir, para fazer qualquer outra coisa, amanhã a igreja vai estar descendo ladeira abaixo. Por isso que nós precisamos entender que é o que falamos, é o que fazemos, é como vivemos que faz parte do discipulado dessa geração. Deus cuide de cada um de nós. E ajude vocês. Ainda tem um monte de coisa aqui. Eu vou pular só um quadro. Posso pular para um quadro aqui? Eu vou bem rápido aqui. Vou parar aqui. Vou só até esse quadro aqui. Eu vou deixar uma dica para vocês. Um processo. Tá? Demonstre como para as crianças se faz o trabalho. Envolva elas. Na hora de contar a historinha, preste atenção como a tia faz, como o tio faz. Olha agora, vamos passar a ofertinha, passa a ofertinha. Não passa daquele jeito. Minha ofertinha, não gastei à toa, dei para Jesus. Ó, que coisa boa, passa por você, você não deu nada. Não é um negócio meio estranho? Dar para Jesus é um privilégio. E você não dá nada. Você só passa aí, criança. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Irmão, irmã, leva uma moedinha, mas leva. E olha, se eu pudesse dar um conselho, não leva a moedinha não. Porque senão você está ensinando as crianças que Deus só recebe o resto. Deus não é mendigo, Ele não está pegando ali a tua gorjeta. Pensa assim um pouquinho. Esteja com seus alunos, dê testemunho para eles, treine-os através do seu viver. Vá vivendo, vá mostrando, vá vivendo, vá mostrando. Instruam para serem o que Cristo espera deles. Sempre diga para ele, o menino está fazendo alguma coisa, você chega perto dele e fala assim, ei, não faz assim não. Vai cuidando, procure momentos para ensinar, oportunidades vêm durante o momento que você está com ele, aproveite o momento. Não perca o momento. Dê conteúdo apropriado em pequenas doses, em porções equilibradas. Às vezes você quer passar uma coisa para a criança e faz... fala tudo que tem que falar, pronto, não precisa falar mais nada. Não, criança ela está num processo pedagógico, ela está aprendendo pela repetição. Repita uma atitude que você vai ver que eles fazem. Faça com amor, sem pressa. Sem pressa. Você tem um privilégio, quem é professor, quem cuida do Ministério da Criança, de repetir esse ciclo através do elo da graça. E você sabe a mesma história, sabe a mesma lição. Você está sendo afiado para isso. E aí você está com aquela criança 2, 3 anos, faça de tudo, porque vai passar. Ele vai para outra classe. Não estou dizendo que o outro professor não faz, espero que faça, mas enquanto estiver com você, assuma a sua responsabilidade. Faça o que tem que ser feito. Enfatize a aplicação do saber, fazer e ser. A criança tem que entender isso aqui. Confirme as ações. A Bíblia fala, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Se você está dizendo que tem que ser de um jeito, faça. Se você está dizendo que ele não pode ficar bravo, gritando, então não seja assim também. Faça, confirme as ações, dê oportunidade para eles vivenciarem o que você está ensinando. Se você está falando, vamos ajudar um coleguinha, na lição fala, pega a cartinha e faz aqui, faça um desafio para eles, para fazerem junto, para ir em um lugar, fazer alguma coisa. Alguém falou aqui do trabalho da escola itinerante, eu faço isso. Pega os meninos, leva, vamos falar com o coleguinha. Pega o brinquedinho, vamos doar o brinquedinho. Pega a roupinha, vamos dar a roupinha. Vamos fazer cartinha para entregar para alguém. Coloque em prática.
Não tenha medo de erros e falhas. Às vezes você, não, será que vai dar certo, será que vai dar errado? Liga para o campo, fala com a Masa, com a Cassia e diz, olha, eu estou precisando de ajuda, estou pensando em fazer assim, o que é que vocês acham? Vocês já fizeram isso? Tem algum material para isso? Tem alguma ideia? Pensei em fazer uma semana de oração com as crianças, será que dá certo? Será que dá certo fazer uma quarta-feira diferenciada? Será que dá para a gente juntar ali e fazer um pequeno grupo? Tem material diferenciado para isso? Dá para casar com os aventureiros ali? Qual é a ideia que vocês têm? Conversa! Porque se você trabalha assim, você não cansa tanto. Seu ministério é sadio. Porque você tem apoio. Você tem auxílio. Avalie os resultados no tempo apropriado. Não pense assim, eu fiz isso aqui, só veio 2 meninos. Não pense assim. Porque esses 2 podem trazer 2 daqui a um tempo. Não desista, continue. Continue fazendo avaliação depois da conclusão das lições estudadas e compartilhadas. Veja se os meninos estão fazendo. Converse com os pais, visite esses meninos. Vá na casa deles. Se você não consegue, conversa com o pastor. Pastor, olha, eu tenho tantos alunos aqui, eu queria que fossem visitados eles. Isso aqui é da igreja, isso aqui não é. Dá para fazer uma visita? Conversa com o pastor, chega junto lá, ele tem que te ajudar. Aprecie em público, critique em particular. Ô menino, não faz isso não, rapaz, já disse para você. Não, calma. Vem cá, filhinho. Ele já vai assim, ó. Ai, meu Deus. Meus filhos, eu fazia assim, eu dizia assim. Vem cá. Ele já fazia assim. Não, pai. Não resolvia na hora, nunca precisou nem dar o acocho. Terminando, solte-os quando estiverem prontos. Você percebeu que o menino já está ganhando uma maturidade, que já dá para colocar ele para pregar, bota ele para pregar. Faz o sermão com ele, pastor, faz o sermão aqui. Ele vai pregar. Mas como assim? Você treinou na sala, botou ele para falar, botou para colher, botou para ser recepcionista. Eu tenho 2 diáconos, criança, na igreja. E vão lá para a porta. Eu olho para ele, não, sorrindo, a mãozinha, eu não tenho coragem de falar. Vai falar. E eles estão lá, felizes da vida. Então você tem que fazer isso. Saia do caminho para que eles tenham aventura e caminhem com Cristo. Porque às vezes o menino vai falar e você está, como eu citei, como professor lá na frente. Abre a boca, fala assim não, fala. Não, deixa ele falar. Deixa ele crescer. Você não está instruindo, você não está discipulando. Eu estou no final do processo, eu não estou no começo. Eu não estou dizendo, não, já começa. Não, você está com ele o tempo todo, isso é um processo. Aí lá no finalzinho você já diz, vai lá filho, toca fogo. Continue cuidando deles como um mentor, como alguém que se preocupa, que está ali avaliando, que está apoiando, que está entendendo, que está buscando. E por fim, crescer e amadurecer são um processo. Ele vai sair debaixo da sua saia. Ele vai para outra classe. Você tem que respeitar esse processo. E eu vou terminar com uma frase que você conhece aqui. É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por nós. Amém? Amém. Vou voltar aqui. Alguém queria tirar uma foto, né? Deixe Deus cuidar de você, do seu ministério. Faça desse ministério um ministério que edifica vidas, que salva, que discipula. E o resultado disso é que, de fato, você vai perceber que Deus vai fazer grandes coisas através de você.